Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Bom, meus amigos, hoje eu vou analisar o crânio do Conor McGregor. Depois de muitos pedidos ali no direct do Instagram, nos comentários do YouTube, nos formulários que eu deixo na descrição dos vídeos lá no YouTube, eu decidi analisar o perfil de crânio desse cara, né? Me parece que ele nasceu ali em 1988, em Dublin, né? Ele me parece ser um irlandês. Parece que desde os 12 anos de idade é um cara que sempre sonhou em ser um grande lutador, né? Ele já treinava boxe desde os 12 anos de idade e dedicou muito da sua vida a esse tipo de esporte, né? Em 2006, aos 18 anos, parece que ele se mudou com a sua família, né? Ele era encanador com o pai dele e a partir dali ele começou a se dedicar bastante, né, para ser um grande lutador de MMA, né? Após começar a ser treinado aí por um ex-lutador de boxe, um cara que gastou uma boa energia com ele ali para realmente prepará-lo, ajudá-lo a conquistar seus sonhos, né? Ele parece que deu uma guinada bem forte aí em suas habilidades. Ao longo dos anos, Conor McGregor ele acumulou um sucesso bem notável, né? Incluindo 2 títulos simultâneos em diferentes categorias do UFC, tornando-se o primeiro europeu alcançar esse tipo de feito, né? A sua ascensão meteórica acabou chamando a atenção do Dana White, que é o dono do UFC, o presidente do UFC, né? Que contratou ele em 2013, se eu não me engano. Então ele impressionou muito na sua estreia, vencendo o campeão José Aldo, acho que em apenas 13 segundos. É um cara aí que também, além das suas conquistas no UFC, ele desafiou Floyd Mayweather, né? Que se você der um Google aí, você vai perceber que é um lutador muito bom, é um cara invicto no boxe, um cara top mesmo. Se você assistir as lutas, você vai ver que é esse tipo de jovem hoje que, depois de ter muitas referências do passado, de grandes lutadores, criou seu estilo próprio, seu jeito de defesa e ataque, né? Então, vale a pena dar uma analisada e ver quem é Floyd Mayweather também, né? Me parece aí que ele enfrentou Floyd Mayweather em 2017 e, apesar de ter sido derrotado no 10º round, ele continuou a expandir sua carreira, né? Se destacou bastante aí como lutador de UFC, nocauteando oponentes em 3 tipos de categorias, né? Então, atualmente, eu acho que ele está com 32 anos de idade e é muito reconhecido entre os lutadores, né? Acho que é um dos mais bem pagos da história.
sendo uma figura muito influente no mundo do esporte. A jornada dele realmente traz muito da filosofia dele, seu jeito de ser, sua mentalidade. É um cara que realmente parece que desde cedo ele já tinha seus objetivos, né? Então, vamos analisar o crânio dele aqui um pouco mais à frente. Vou começar analisando o perfil de testa, né? É um cara aí que ele tem uma testa quadrada em rampa. É uma característica muito comum entre lutadores, tá? Lutadores, principalmente ali dentro do MMA, UFC, tem uma galera que tem muito desse perfil de testa. É uma testa que você vai perceber que ela realmente é quadrada, ela é plana e ela não é retona, né? Ela acaba fazendo aí um tipo de curva para trás, né? Ela puxa para trás. Eu costumo dizer que esse tipo de testa fica entre a testa quadrada e a testa arredondada. Ela está ali no meio, é como se fosse um híbrido de testa, né? Ao mesmo tempo que ela é quadrada, ela é puxada para trás. Faz realmente uma rampa, né? Dá para pôr um carrinho ali e o carrinho desce andando. Então, esse perfil de testa geralmente permite a pessoa fazer lógica, é como se ela mesclasse entre a lógica e a sensibilidade. O extremo da sensibilidade são pessoas de testa bem reduzida e arredondadinha, bem curta e puxada para trás. E o extremo de uma testa muito quadrada é aquela testa retona, sabe? Bem reta, né? Ela vem aqui, ó, faz uma lajota aqui para frente. Então, testas quadradas em rampa, elas estão no meio desses dois mundos. Ao mesmo tempo que a pessoa consegue fazer lógica, ela também consegue ser sensível aos 5 sentidos e ao próprio corpo. Muitas vezes até ter uma certa resistência à dor, escassez de recurso, desconforto. A testa começou a puxar um pouco para trás, a pessoa já começa a ter o processamento nos 5 sentidos um pouco mais aguçados, e consegue também resistir à dor, pressão, escassez de recurso, fome, sede, né? Então, quanto mais puxada é uma testa para trás, maior a capacidade de resistência e processamento com os 5 sentidos. Então, uma característica bem interessante aí de pessoas de testa quadrada em rampa. Uma outra característica que eu quero citar aqui também é que, geralmente, esse perfil de pessoa tem uma capacidade comunicativa muito boa, né? É como se tivesse 50% de capacidade de fazer lógica, processar dados, 50% capacidade de resistência, né? Então, comunicadores têm muito essa característica, tá? Pode olhar grandes comunicadores aí. Hoje eu até fiz alguns stories ali no Instagram mostrando alguns perfis de comunicadores. Tem o Olavo de Carvalho, que eu analisei também, que é um cara de testa quadrada em rampa, né? Tem vários aí que tem essa característica. Muitos dos lutadores de UFC, MMA, boxe, eles têm essa característica, tá? Dificilmente você vai ver uma pessoa de testa quadrada acima de 4 dedos se destacando em esporte de pressão, de luta mesmo, né? Onde exige que a pessoa tenha uma lógica e uma sensibilidade rápida, né? Então a testa dele aqui é uma testa quadrada em rampa de 3 dedos. É necessário que um lutador ele geralmente tenha uma testa um pouco mais reduzida mesmo, justamente para ele conseguir gerenciar um pouco mais a velocidade de pensamentos. Ele realmente pensa mais rápido. Quanto mais reduzida é uma testa, maior são os seus reflexos, maior é o seu processamento. Uma coisa é você captar com os 5 sentidos, sentir o mundo externo, processar receber dados que estão chegando. Outra coisa é a velocidade de processamento. Pessoas que têm uma testa muito quadrada, muito reta, elas têm mais dificuldade para lidar com a dor e elas demoram um pouco mais para processar no momento da ação. São muito boas para processar e analisar dados, mas na hora que precisam analisar e processar os dados que estão chegando e agir rapidamente com o corpo, já não são muito boas. Então por isso que eu falo que a testa quadrada em rampa, ela realmente é uma mescla entre esses dois mundos, entre a pessoa extremamente sensitiva e a pessoa muito lógica. É como se pegasse uma testa quadrada e empurrasse ela um pouco para trás. Você acaba ganhando mais velocidade no processamento. Então, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a nuca dele.
Ele é um cara de nuca média, né? Se você está acostumado a assistir aí os vídeos do canal, você vai perceber que a nuca média, ela geralmente está entre os velocistas, né? São pessoas aí que costumam ter uma capacidade que mescla resistência e força, gera velocidade. Se você assistir as lutas desse cara, você vai perceber que além de muito perceptivo, ele também é rápido para atacar. Né? É um cara aí bem sagaz, vamos dizer assim, né? Processamento rápido na testa, porém envolvendo lógica. Ele não é um cara tão instintivo, né? Os instintos estão ali, os reflexos estão ali, mas ele também faz matemática no meio dessa brincadeira. Unida a uma nuca média, ele mescla força e resistência, que gera velocidade. Pessoas assim, geralmente elas têm um perfil de corpo que eu costumo dizer que é meio sorvetinho, né? É mais forte no meio, mais grosso no meio e mais fino nas pontas. Se você der uma olhada em alguns velocistas, existe uma diferença entre maratonista, velocista e homem de carga. Os velocistas, eles são o meio desses dois mundos, eles são os híbridos entre esses dois tipos de corpo. Né? Então, ele não é um cara de nuca super alongada, tipo um corredor queniano, né? Um etíope, não. Mas também ele não tem uma nuca reta igual um homem de carga. Aqueles caras que você vê que são muito brutos, muito maçudos. Não. Ele está no meio desses dois mundos. Testa quadrada em rampa, velocidade de processamento barra lógica. Ele gasta energia mental com essas duas coisas. Isso gera percepção e capacidade comunicativa. É um cara também muito expressivo. Quando a testa começa a puxar muito para trás, geralmente essas pessoas são muito expressivas com o rosto e com o corpo. Se movimentam rapidamente, demonstram muito as expressões faciais, né? Então, algumas características aí para você analisar. Testa quadrada em rampa, mesclada com nuca média, acaba gerando velocidade para processar dados, mas também capacidade para receber dados, né? Puxar dados externos. Geralmente os lutadores, uma característica em comum entre eles é que geralmente eles têm um rosto maior do que a testa. A testa deles, em relação ao tamanho da face, é muito menor, né? Eu já percebi que muitos lutadores têm 3 dedos de testa para 2, mais ou menos. Então é uma característica mais ali de guerreiro, soldado, ponta de lança, né? São pessoas que iriam mais para fora da aldeia, para caça, realmente para terrenos hostis, né? Dureza. Então, capacidade de resistência, capacidade perceptiva, comunicativa, né? É um cara de lógica rápida, que eu costumo dizer. Nuca média, força mesclada com resistência, que gera velocidade. Vou falar um pouquinho mais sobre a nuca ali. Agora eu vou analisar um pouquinho mais a nuca dele, né? O formato de nuca dele aqui é o que eu costumo chamar de nuca média. Se você pegar da linha da espinha e puxar até o topo da cabeça, você vai perceber que a nuca dele não é super puxada, aquela nuca super longa. Depois eu vou colocar uma imagem aqui de um etíope, um maratonista queniano, grandes maratonistas. Você vai perceber, é muito longa. Também tem os homens de carga que tem uma nuca super curta. Geralmente parece que a nuca está reta ou até faltando, puxada para dentro da cabeça. Isso acaba gerando mais massa corporal. Aqui, a nuca média dele acaba gerando essa característica que eu comento. Ó. O centro do corpo é um pouco mais maçudo, as pontas já começam a ficar mais fininhas. O mecanismo do meio, a parte central, os eixos, acabam tendo força para projetar muita energia porque as pontas do corpo são mais finas, né? Então, isso é bem interessante você notar. Muitos lutadores de MMA têm essa característica, tá? Alguns mais, outros menos. Tem alguns que são mais parrudão, grandão, já viu? A nuca é mais curta. Tem outros que têm uma nuca mais longa, eles são bem mais rápidos, né? Mas essa daqui é uma característica muito comum e muito boa para esse perfil de luta, tá? Bem interessante de você notar. Uma coisa interessante também é que lutadores do UFC, né, MMA, geralmente eles mesclam muitas artes marciais ali também. Acabam tentando suprir todos os tipos
de movimentos, de defesa, né, para eles se tornarem lutadores mais completos. Então, como ele tem uma nuca média, né, ele acaba tendo esse tipo de característica aí de velocista, unida a uma testa quadrada em rampa. Ele acaba tendo capacidade de processar dados que estão chegando com os 5 sentidos e também, ele acaba tendo a capacidade de receber dados, captar dados externos mais rapidamente, né? Unido a uma testa quadrada em rampa, ele acaba tendo também uma velocidade de pensamento e ação muito rápida, né? Uma percepção maior. Eu acho que isso é uma ótima forma de eu exemplificar isso aqui. Percepção. Uma coisa que deve marcar bastante esse cara é a capacidade perceptiva que ele tem. Os reflexos dele são bons. Se ele tivesse uma testa muito quadradona, aqui ó, muito reta, vamos pegar o nariz, ó, da linha aqui do nariz, a testa dele fosse subindo, ele ia ter mais massa aqui na frente. Tipo cientistas, astrofísicos, matemáticos, eles geralmente têm uma testa mais volumosa aqui. No caso dele, a testa puxa mais para trás, né? Isso reduz um pouco de capacidade lógica e compensa um pouco mais ali na capacidade instintiva, nos reflexos, né? A capacidade com o corpo e os 5 sentidos. Então, uma coisa é você captar com os 5 sentidos, ter um corpo mais forte e resistente. Outra coisa é a velocidade de processamento do corpo e dos 5 sentidos. Então, nuca média com testa quadrada em rampa, acaba formando um ótimo lutador, né? Um cara com reflexos muito bons, uma velocidade boa tanto para pensar quanto para agir, né? Então, velocista, dá uma olhada nos velocistas. Eles não são tão resistentes, né? Os velocistas eles são mais rápidos e têm um pouco mais de força. Eles têm resistência também, mas eles são para projetar muita energia a curta distância, né? Então, são lutadores mais completos, assim, né? Eles mesclam o parrudo com o magrinho. É como se fosse o meio dos dois mundos ali, né? Agora vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o rosto dele. O formato de rosto do Conor McGregor é um rosto aí que você vai perceber que a testa é menor do que o rosto em si, né? Vamos pegar a tela embaixo na linha do queixo. Quando eu analiso testa comparada ao rosto, eu estou pegando o tamanho da testa da pessoa e comparando com o quanto ela tem de rosto aqui para baixo, até a ponta do queixo. Tem alguns outros tipos de padrões que eu traço, que eu pego da linha dos olhos até a boca, né? Então isso aí eu posso ir explicando um pouco melhor mais à frente, mas é no futuro. Mas no geral, você vai perceber que o rosto dele, a parte aqui dos olhos e a linha da orelha para baixo, isso aqui se chama viscerocrânio, né? Isso aqui é a parte do crânio mais mecânica, mais ligada aos 5 sentidos. Os captadores estão daqui para baixo, ó, da linha dos olhos e a orelha para baixo. Tudo que é mais mecânico no corpo está abaixo da linha dos olhos. Tudo que é neural do corpo, né, que exige mais processamento neural, está aqui, no neurocrânio, na parte de cima do crânio. Então, só alguns pequenos comparativos para você ver. É um cara que os 5 sentidos são aguçados e a capacidade física é boa, né? A parte de cima do crânio aqui, falando de testa, é em rampa e um pouco mais reduzida, e ele compensa um pouco na nuca e no topo de cabeça. Ele ganhou mais capacidade, mais processamento cerebral nessas duas partes. Ele tem mais topo de cabeça, ó, a distância dos olhos e orelha até o topo é alto. Se você for comparar o topo até a linha dos olhos e dos olhos até a linha do queixo, você vai perceber que o topo de cabeça dele é praticamente o que ele tem de rosto. Olha que interessante. Então, topo de cabeça ele tem bastante, testa ele não tem tanto. A nuca dele é média. Então, a distribuição neural dele foi mais puxada aqui para trás, ó, para cima e para trás, né? Então, lutadores é muito bom que eles tenham essa característica, tá vendo? Testa arredondada ou testa quadrada em rampa. Quando começa a ficar muito quadradona e reta, muito volume de neurônios na testa, a pessoa demora mais tempo para reagir. Os reflexos não são tão bons,
Olha que interessante. Tá aí um dado para você analisar um pouco melhor. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o formato de corpo dele, né? É um cara aí que, como eu comentei, ele tem característica de velocista. Ó, olha a grossura das coxas em relação à canela, né? É um cara que o centro do corpo é maçudo, vai chegando nas pontinhas, né, um pouco mais fino. Algumas pessoas costumam ter essa característica de velocista, embaixo é mais fininho e em cima é mais grosso. Algumas têm a parte de baixo um pouco mais grossa e a parte de cima um pouco mais fina. Mas geralmente, a comparação entre a canela e a coxa, a diferença é muito grande, né? É como se a coxa tivesse o dobro ou o triplo da canela, geralmente. Então, isso daqui é para o nosso mecanismo ficar um pouco mais eficiente na hora de projetar energia. Muita força na coxa, né? Canela mais leve, ele acaba projetando energia com mais velocidade. Força e velocidade mesclada, força e resistência, né? Então, o corpo dele aí é mais grosso no centro, realmente. Ó. Se eu passar o mouse aqui, essa é a linha de força dele, né? E essa daqui é a linha de resistência, de velocidade. Chute rápido, soco rápido. Testa quadrada em rampa, ele pensa mais rapidamente. Nuca média, mescla força e velocidade. Então aqui no corpo dele em pé também você vai perceber isso. Ó. Ele é mais maçudão em cima, vai chegando nas pontinhas, começam a ficar mais magras. Ó. Canelas também, entendeu? Tipo um ciclista, né? Ciclista... os bons ciclistas mesmo, eles geralmente têm esse tipo de característica, né? Velocistas também. Pode olhar, o Usain Bolt é um cara grandão, mas se você olhar para as canelas dele bem fininhas, as pontas, os antebraços e as mãos são mais finas. Quando você olha para o centro do corpo, é um pouco mais maçudo, né? Tem aí o Anderson Silva, tem esse perfil de corpo, né? O Alex Poitin tem esse perfil. O John Jones tem esse perfil. É claro que não são exatamente iguais, né? Mas você percebe ali que todos eles têm essa característica em comum. Mais maçudo no centro, mais fino nas pontas. E aqui tem uma imagem dele de frente para o Floyd Mayweather, né? Um grande boxeador. Um cara aí, vale a pena você assistir as lutas dele, você vai ver do que eu estou falando. É um ótimo boxeador. E olha só a diferença de nuca entre os dois. O Conor McGregor, ele tem uma nuca mais acentuada, né? Os dois têm quase nuca de velocista, né? Eu vou falar a diferença entre os dois aqui, mas ó, o Conor McGregor, ele tem mais nuca do que o Floyd Mayweather, né? O Conor McGregor, ele tem mais capacidade para ser mais veloz, né? Para ter uma capacidade ali realmente de velocidade, né? Mesclado um pouco com resistência. O Floyd Mayweather, ele tem um tipo de nuca que é muito comum entre os grandes boxeadores, tá? Mike Tyson, eu me esqueço o nome desse cara também, que é muito conhecido, Muhammad Ali, né? Se você for dar uma olhada na nuca desses caras, você vai perceber que é bem parecida. É uma nuca que ela é curta indo para a média. Isso gera mais força para o cara, né? Mais capacidade de carga. Ele tem uma certa velocidade, mas também o soco dele é pesado, vamos dizer assim, né? O soco do Conor McGregor não deve ser tão pesado quanto o soco do Floyd Mayweather, mas o Conor McGregor provavelmente deve ser um pouquinho mais rápido. É um cara mais preciso, ele ganha na velocidade e precisão, né? Esse cara aqui, ele tem velocidade, mas ele ganha mais ali no soco forte, né? Um soco no queixo, vindo de um e de outro, tem uma diferença ali, com certeza, né? Um tem mais precisão, o outro tem mais força, né? Um é mais perceptivo, o outro é um pouco mais resistente, vamos dizer assim. Então, só algumas nuances aqui para você perceber no perfil de nuca entre os dois, a diferença entre eles, né? Conor McGregor tem mais nuca, você vai perceber que os dois aqui eles estão praticamente aí no mesmo peso, né? Só que realmente a diferença de performance ali entre um e outro altera um pouquinho, né? Então, como eu sempre digo, não se trata necessariamente do seu formato de crânio, se trata do que você vai fazer com isso.
Se você tem um perfil onde você é mais veloz e não é tão forte, não adianta você tentar bater de frente com um cara muito forte, entendeu? Você tem que saber contornar isso. Você vai ter que saber usar as capacidades que você tem para derrubar esse cara, né? Então, o soco de um consegue derrubar o outro, né? Qualquer ser humano, praticamente ali, ele consegue nocautear um outro ser humano. A grande questão é como você vai fazer isso. Então, fugir muito das suas capacidades naturais, principalmente falando de luta, acaba te fazendo perder performance, acaba realmente reduzindo a sua capacidade. Então, eu vou falar um pouquinho da diferença de testa entre os dois aqui também, ó. Testa quadrada em rampa, né? O cara já tem uma testa mais puxada para trás. Esse daqui, ele tem uma testa que começa quadrada e termina arredondando. E ele tem o que eu chamo de anomalia, né? Olha só como a testa dele deu um empurrão aqui para cima, ó. Tá vendo? Isso daqui está muito ligado ao estresse, né? Seja herdado, um parente, familiares que tinham essa característica por ter passado por muito estresse na vida e isso passou para a genética da frente, para o filho, ou essa pessoa passou muito estresse na vida e desenvolveu esse tipo de anomalia aqui na frente, né? Então, o Conor McGregor não tem isso aqui. Ele não tem o que eu chamo de anomalia, né? Ele tem uma testa quadrada em rampa. Você vai perceber que ele é um cara muito expressivo, né? Um cara que está o tempo todo ali se expressando com o rosto, com o corpo, né? Esse maluco aqui, ele é expressivo também, mas ele já começa a ficar um pouco mais sério, sacou? Ele começa a ficar um pouco mais frio, vamos dizer assim. Olha só que interessante, como os dois, se você for comparar o tamanho de testa dos dois, é praticamente do mesmo tamanho, ela só tem formatos um pouco diferentes, mas uma característica em comum entre os dois é que o rosto é muito maior do que a testa. O rosto é quase o dobro da testa deles. Olha que legal, né? Então, são ótimas pessoas para luta mesmo, né? Eu costumo dizer que as nossas características cranianas e neurais acabam nos puxando para a performance que a gente escolhe. Muitas das escolhas que a gente faz na vida é baseada no conforto cerebral. O cérebro sempre está mais inclinado a trabalhar em cima das capacidades que a gente já sente que é bom para estar ali, do que ir contra a nossa natureza, né? Dificilmente esses caras aqui escolheriam ser lutador de sumô, por exemplo, né? Não está muito dentro do que o corpo e a mente deles sentem que é capaz, né? Uma coisa é a sua característica craniana, outra coisa é o que você faz disso. Então, existe um momento ali que esses caras se depararam com esse estilo de luta, eles sentiram que dentro daquele tipo de luta ali eles performavam bem. Existe ali um histórico, uma vivência que eles tinham, muitos dados que estão na própria mente deles e a estrutura que eles já carregam, acabam dando respostas para eles. Pô, cara, eu acho que você performa bem nisso aí, hein? Eu acho que você tem capacidade para desenvolver dentro desse estilo aí, entendeu? Então, o que eles têm em comum? Rosto maior do que testa. O formato de testa é diferente, o formato de nuca é um pouco diferente também, né? Então, essa foi a análise do nosso querido Conor McGregor, né? É um cara aí com capacidade comunicativa, percepção muito aguçada, tem corpo de velocista, a nuca dele é de velocista, né? Eu acho que ele não é um cara muito alto, eu acho que eu não conferi a altura dele, mas pelo que me parece, vamos voltar um pouquinho aqui na nuca dele, ó. Pelo que me parece, ele não é um cara com aquela característica que eu costumo citar de nuca em diagonal. Ele perde um pouco aqui da diagonal, tá vendo? Ó? Ele não deve ser um cara muito alto. Eu esqueci de conferir esse dado, mas se você for reparar aí o Alex Poatan é um cara alto. O John Jones é um cara alto. Eles têm 1,90m, 1,93m, por aí, sabe? Eu acredito que o Conor McGregor ele tem um pouco menos. Eu vou dar uma olhada depois que eu terminar esse vídeo aqui. Mas realmente aí é um cara que performa bem, né? Ele tem uma boa capacidade para o tipo de luta que ele faz, né? Talvez não seja um cara muito bom para força bruta, carga, peso. Talvez essa não seja muito a praia dele, não, né?
Também não é um cara que seria o melhor para corridas de longa distância, maratona. Talvez ele não performaria tão bem. Tem capacidade ali, obviamente. Ó. A nuca dele aqui é puxadinha para trás. Ó. Tem um certo volume, mas não é a maior que eu já vi. Não é igual dos corredores de maratona longa mesmo, os grandes recordistas, os caras que vão longe pra caramba, são muito resistentes. Não, ele mescla resistência e força bruta, que gera o que eu chamo de nuca de velocista, nuca média. Então, esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Recomendo a você também verificar ali o link da descrição, tá? Eu deixei alguns links ali para você. Você pode solicitar a sua análise, tanto ali quanto lá no Instagram, né? Você também pode deixar o seu apoia-se aí para fazer o canal crescer. Esse é o primeiro canal do mundo analisando crânios. Quanto mais a gente conseguir acelerar com esse tipo de análise, mais ela chega para o mundo e mais as pessoas podem conhecer esse conceito. Se você for pegar aí no passado, realmente existem análises que elas não são muito eficientes. Elas acabaram até gerando problema. A própria frenologia, ciência nazista. Então você vai perceber ali que o crânio humano, ele sempre esteve ali. É possível analisar o crânio, assim como é possível analisar a mão, o pé, o joelho, o peito. Existem análises de todos os tipos, mas se você for perceber, existem pouquíssimas análises acima da linha dos olhos, né? Analisando o crânio no geral também, tem muito pouca análise. Existe visagismo para corte de cabelo, por exemplo, né? Existe algumas técnicas de analisar crânios, mas nada ligado à performance física, capacidade mental, vamos dizer assim, né? Um teste que eu também te recomendo a você fazer nesse momento: observe os grandes padres, os grandes políticos, como eles têm um topo de cabeça muito elevado. Isso é um padrão muito rápido de você analisar. Os maiores maratonistas do mundo geralmente têm uma testa reduzida, uma nuca muito longa. Os caras mais brutos, mais fortes, os que mais levantam peso, geralmente têm uma nuca curta. Então são dados que eu estou trazendo para a humanidade mesmo, né? Não existe uma análise tão completa quanto a que eu estou trazendo nesse momento. E melhor, estou trazendo ela da forma mais simples e visual possível. No nível de que, se você ficar assistindo os meus vídeos, você vai entender os padrões que eu estou trazendo e vai conseguir analisar não só a si, mas também as pessoas que estão ao redor, né? Um forte abraço aí para você, meu amigo.